Boa tarde, meus irmãos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje. Em espírito, solicitamos o Mestre Chico Xavier. Eu digo mestre porque foi um espírito que efetivamente direcionou o espiritismo aqui no Brasil, e Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que nos intua e nos proporciona e nos direciona no propósito de bem servir. Meus irmãos, hoje falaremos relativamente o que é o Espiritismo. Falamos sobre o Espiritismo na sua mais tenra acepção, no seu processo vesicular na Gênese e até a sua estruturação como de fato é hoje. Venha conosco, vamos estudar o que é o Espiritismo, a segunda obra de Allan Kardec. Muita paz, muita luz. Chamo agora a nossa irmã Sil para fazer a abertura. Luz e paz. Tudo de bom. Boa tarde a todos, meus amigos queridos, presença de todos, por estarmos aqui novamente para estudar essa doutrina maravilhosa, com amigos encarnados e também com nossos amigos desencarnados que venham para estudar conosco. E hoje vamos estudar o livro O que é o Espiritismo, já quase no final. O Espírito em sua mais simples expressão. Então, sendo assim, eu convido nossa amiga Eugênia para fazer a prece de abertura e que tenhamos um estudo de muita paz, de luz e de muita harmonia. Passando, Eugênia. Um beijo. Boa tarde a todos os nossos amigos da sala Luz no Caminho. Façamos então a nossa prece. Pai de infinita bondade, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo. Ampara-nos no propósito de te servir. Ilumine nossas mentes e nossos corações. Que nesta tarde possamos implementar o nosso entendimento da doutrina, compartilhando as sementes da esperança, do amor deixadas por Jesus. Inspire o nosso expositor, o irmão X, que tanto amamos, com palavras de instrução, para que possamos a cada dia mais, neste grupo de estudos, caminharmos em direção do bem e da verdade. Que o Espírito da verdade se faça presente entre nós, testificando em nossos corações o que for realmente necessário para a nossa evolução espiritual e postura cristã. Que a espiritualidade amiga e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça conosco, iluminando e nos dando a condição para desenvolvermos os estudos que mais uma vez nos concede. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Deus seja louvado. Boa tarde a todos. Muito bem, minha irmã. Que prece linda. Que prece que veio de dentro de você, simples, direta e de uma forma muito abrangente. E novamente comunicamos ou cumprimentamos as pessoas que chegaram ultimamente. Muita paz, muita luz. E como sempre, meus irmãos, solicito que coloque um número ou digite um número na área de texto, porquanto iremos ler uma mensagem de César Pastorino de 1 a 288, para permanecermos dentro desta harmonia posteriormente essa prece. Bela 54 e 267. Vamos ler a 54 do nosso irmão Balk. Se der tempo, nós lemos também a 267. Muito obrigado, os irmãos. 54. Eu estou sem o meu minutos de sabedoria. Estou aqui, mas não coloquei virtualmente. 54 nos diz textualmente o seguinte: Balk: cada um recebe de acordo com o que dá. Se você der ódio, indiferença,
há de recebê-los de volta, mas se der atenção e carinho, há de ver-se cercado de afeto e amor. Ninguém se aproxima do espinheiro por causa dos espinhos, nem do lodo porque suja, mas todos apreciam permanentemente perto das flores, que espalham pela beleza e perfume. Cada um recebe de acordo com o que dá. E olha, meus irmãos, que verdade límpida e cristalina. Se você está com 3 bolas na mão, uma azul, uma vermelha e uma branca, joga uma bola branca na parede, vai voltar para você uma bola branca. Se você joga a bola azul, pela mesma forma volta a bola azul, Balque. Se você joga a bola vermelha, após jogar a bola vermelha, você a recebe. Então não tenha dúvida, nós recebemos aquilo que doamos. Se você doa amor, você recebe amor. Se você extirpa e doa ódio, você pela mesma forma recebe ódio. Então é uma coisa límpida e certa. Você recebe aquilo que doa. E vamos, como a nossa bela Tusa também colocou o 267, vamos ler o 267 da nossa amiga Bela Tusa. Normalmente nós lemos 267 de Carlos César Pastorino. E é bom que aqui se ressalte, isso aqui não é um livro espírita, ele trabalhava na Rádio Rio de Janeiro, e recebendo mensagens dos ouvintes, e foi guardando, anotando, organizando, e posteriormente publicou esse livro Minuto de Sabedoria, que constituiu um grande best-seller através das pequenas mensagens dos ouvintes. Seja bem-vindo a Armando Fraterno e Patrícia, Marcelo Favoreto, Luz e Paz. Veja bem, a 267 nos diz, Bela Tusa, o que segue. Bela Tusa, não se iluda. Deus está dentro de você, mas está também dentro de todas as demais criaturas que você encontra. Eu, você, seu pai, as pessoas que você relaciona. Mesmo naqueles que não agem com acerto, está habilitando permanentemente a divindade, que dos erros das criaturas humanas faz nascer o bem e o progresso. Não jogue, pois, apressadamente. Digo, julgue, tá? Não julgue, pois, apressadamente aquilo que lhe parece ser um erro, pois ser o início de um resultado maravilhoso. Veja bem, eu não sou Deus. Fui feito à imagem e semelhança de Deus, como você também assim o foi. Mas imagem e semelhança no que refere ao estado evolutivo, ao direcionamento da perfeição, pois Deus é uma partícula do meu ser. Assim como o artista não é o quadro, o relógio não é o relojoeiro, aquilo que eu fiz e torna-se uma obra-prima, ou o meu filho ou a minha filha não sou eu também não sou Deus. Então, Bela Tusa, dentro de nós tem um Deus, tem a divina providência, nós somos extraordinariamente bons e bens, e podemos fazer mais, tanto quanto Jesus assim disse quando da sua passagem. Vós podereis fazer mais do que eu fiz, e muito mais, basta terdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E é verdade, né, meus irmãos? Jesus mesmo nada fez. Ele, de uma certa forma, através dos seus exemplos, eu pude operar, e dentro desta operação, deste fazer, deste habilitar, eu com a minha fé, eu me curei, eu me salvei, e ele sempre
fez questão de dizer que os milagres, entre aspas, porque nós assim não é questão de acreditar, nós não advogamos, não existe. Então tudo é possível desde que você quer. Sejam todos bem-vindos. Muita luz e muita paz. Meus irmãos, como está aí no banner, e os nossos estudos são de forma sequencial e sistematizada, estudamos as 7 obras principais de Kardec. Desde o Livro dos Espíritos, o segundo livro das suas obras, né? O segundo livro é esse que nós estamos estudando, que é o Espiritismo. E como esse livro nasceu? Kardec tinha mais de 600 perguntas, 600 questionamentos, e foi orientado por um espírito amigo que escrevesse um livro respondendo a essas 600 perguntas. Porquanto à época, né, não existia Facebook, não existia e-mail, não existia uma forma mais rápida da gente colocar em prática aquilo que pensávamos. Então, por orientação, o Livro dos Espíritos saiu em 1857, em 1859 saiu O que é o Espiritismo. E esse livro, O que é o Espiritismo, meus irmãos, novamente ressaltando, é uma síntese do Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos é uma síntese das 5 obras que saiu posteriormente. Aqui há, na primeira parte, um questionamento relativamente às pessoas que não entendem do Espiritismo, o primeiro capítulo. O segundo é a parte científica, o questionamento e o estudo relativamente ao comportamento dos espíritos com o mundo corpóreo. E a terceira parte é um resumo do Livro dos Espíritos, que é a parte, o próprio Kardec diria que é a parte filosófica, o questionamento, né? É o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos seria a filosofia, o Evangelho segundo o Espiritismo, a religião, e o próprio o Livro dos Médiuns, a parte científica, né? E vamos hoje estudar, estamos já no final do Livro dos Espíritos, vamos estudar o Espiritismo em sua forma mais simples. Mário Pirilampo e Omni, sejam todos bem-vindos a essa luz. Mas o porquê o Espiritismo em sua forma bem simples? Sim, na sua forma bem simples, porque aqui Kardec faz uma contextualização do histórico da nossa doutrina. Desde o aparecimento, as mesas girantes, as movimentações físicas, a parte ciência de onde nasceu a nossa doutrina, que foram através da mediunidade, a mediunidade física, né? Movimentação física. E aqui ele começa por volta de 1848, as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, no estado de Nova York, não na cidade de Nova York, né, no estado de Nova York, num condado chamado Hayneville, 2 adolescentes, uma de 11 e 13 anos, filhas de um pastor evangélico que em sua casa começaram a ter movimentação física, fogo, batidas nas mesas, e as meninas faziam perguntas mais ou menos desta natureza. Em você estando aí, eu vou dar uma pancada, responde. Dava-se uma pancada na mesa, na parede, e pela mesma forma o espírito estava, se você estiver aí, vou dar 2 pancadas. Dê 2 pancadas me retornando este questionamento. Pela mesma forma o espírito fazia. Isso 1848. E esses fenômenos ocorriam de forma frequente. E, pela mesma forma, de uma forma espontânea, persistente. E, na verdade, Kardec, relativamente a isso, para definir o que é médium,
médium, a característica constante, persistente, contumaz e de forma sequente o seu interrelacionamento com os espíritos. Porque você tendo insights, você tendo alguma vez comunicação com o espírito através de sonho, através de premonição, isso não é mediunidade. Segundo Kardec, são rudimentos da mediunidade. Trocando em miúdo, se eu hoje sonho e de uma certa forma vejo o Pirilampo, o Piri, ou o próprio Mário tendo ou sofrendo alguma situação, por exemplo, um acidente, e isso vir a acontecer, no campo da mediunidade chamamos de premonição, não significa dizer que eu sou médium. Por outro lado, se eu sonho Eugênia ou a própria Sil vindo em minha casa e amanhã efetivamente ocorre, isso não é mediunidade. São rudimentos da mediunidade. Mediunidade são ações sequentes, contumaz e frequentes da comunicação espiritual. Kardec assim o denominou. Então essas meninas, essas adolescentes lá nos Estados Unidos, tinham essas comunicações espirituais e começaram a vir pessoas às suas casas para ver essas comunicações. Perguntar aos espíritos, falar relativamente à minha angústia, né? Se eu devo casar ou não com essa pessoa, se aquele negócio que eu vou fazer, se essa comunicação ou essa conversação que eu tenho com você, isso aí é produtivo ou não. Então, veja que nesse primeiro momento, essa entabulação, essa comunicação, era mais para satisfazer-me alguma curiosidade de ordem particular. De ordem particular. Esse fenômeno foi designado no princípio sob o nome, como nós sabemos, de mesas girantes ou mesas dançantes. Porque perguntava-se uma mesa, olha, se você concorda com isso que eu estou formulando, que eu estou perguntando, dê uma batida. Se você concorda, se você não concorda, dê duas batidas com seu pé esquerdo, direito, aquele outro pé, porque ficava de forma inclinada, uma mesa de 3 pés. Mas para aí, irmão X, por que você está falando mesa? Poderia ser qualquer outro móvel, mas mesa, como eu, você e todos nós sentamos próximo ou ao redor de uma mesa, era mais fácil entabular, perguntar, e assim sucedeu. Estávamos próximo à mesa. E não se iluda, meus irmãos, nós aqui, nesse exato momento, somos 23 pessoas. Seja bem-vindo, respeita. Se nós sentarmos em volta de uma mesa e perquerirmos, arguirmos ou solicitarmos, perguntarmos qualquer tipo, com certeza esse móvel vai. Ou por outra, vamos falar de uma forma mais direta. Um copo no centro de uma mesa ou de um móvel qualquer. Nós sentarmos em volta e fixarmos em termos de pensamento fortemente e dizermos, copo, mova, e esse copo com água, derrube essa água, com certeza isso ocorrerá. Porque, diante esse pensamento nosso, dessas 23 pessoas, há pessoas que têm essa mediunidade, e a mediunidade dá-se para processar alguma movimentação física. E há vários espíritos que estão aí para satisfazer esses desejos nossos. Infelizmente, muitas vezes a gente precisa deparar com algum fenômeno para acreditar na vida pós-morte. Para acreditarmos na vida pós-morte.
Eu, pessoalmente, meus irmãos, eu já participei mais de uma mediúnica. Atualmente, às terças-feiras, eu estou participando de uma sessão mediúnica. O que você vê de fenômenos em termos, entre aspas, incorporação, e somos atualmente um grupo muito grande, porquanto iniciou novamente um grupo, tem um grupo grande, e o próprio Kardec orientou posteriormente, a hora que se dividiu, lá nos estudos, lá na França, nos estudos espíritos do Espiritismo, na Sociedade Parisiense de Estudo, chegou a ter 400 pessoas, e aí percebeu que em diminuindo e em reunindo em grupos pequenos, e a espiritualidade de uma certa forma orienta-nos que não passe de 25. É bem verdade que no início há um grupo grande, mas aí vai arrefecendo, vai esfriando, vai diminuindo, e no final reduz-se a 12, 10 pessoas. E quanto menor o grupo, maior manifestação física ocorre. Por que isso? É simples, meus irmãos. Porque para que ocorra uma manifestação, é prudente, é necessário que estejamos em uma sintonia boa, é uma sintonia salutar, é uma sintonia ótima. E quanto menor o grupo, maior é essa sintonia. E havendo uma sintonia boa, naturalmente, bons espíritos manifestam. Jesus disse, várias pessoas são assim preocupadas, onde existe 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. Aí certas pessoas, e esse questionamento foi formulado num estudo aos sábados que temos também na federação por uma irmã, falou assim, mas por que? Onde 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome? Porque eu sozinho, Jesus ali não está. Mas veja bem, quando tem 2 ou mais pessoas reunidas, não se fala em reunião de uma pessoa. Então, naturalmente, quando tem 2 ou mais pessoas, Jesus está ali. E quanto menor o grupo, maior sintonia de pensamento, e por consequência e concomitantemente você de uma certa forma, através dessa sintonia e como imã, você imanta, você coloca para próximo de si, do grupo, esses espíritos que estão para comunicar. Eu achei muito interessante, e aqui eu quero dar esse depoimento, não que eu estou falando que efetivamente ocorreu nessa reunião mediúnica, e a gente até, por questão de lógica, de coerência, de sensatez, não deve comentar. Mas eu não estou comentando o que, mas como. Então, num determinado momento lá, um espírito e uma médium simples, falou, eu moro no Tocantins e Palmas, olha, aqui está tendo, como todas as outras cidades também está tendo isso, falou relativamente o que estamos sendo vítima de espíritos que nos intui, nos inspira e nos direciona ao vício, às coisas ruins, mas falou sim, sobretudo ao crack. E o crack está disseminando no país todo. E falou, e no final ele nos exortou, não só a oração, mas irmos à luta. Isso eu achei muito interessante. E foi uma médium muito simples, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria, ou se não mais de 90 e poucos % dos espíritos que manifestam nessas mediúnicas são espíritos sofredores, são espíritos purgando, são espírito que efetivamente precisa da ajuda. E esse espírito manifestou nessa mediúnica, nos exortando relativamente às ocorrências de forma negativa que estava ocorrendo na nossa cidade. Como na sua cidade também está. Porque o crack, o vício, a bebida de uma maneira geral e o vício está sendo disseminado, está
sobretudo na juventude. E ele nos exortou a irmos à luta, ou seja, pegar no cabo da charrua, não olhar para trás e irmos à luta. E algum de vocês que tem recebido e está havendo uma comunicação em centros espíritas, notadamente São Paulo, está havendo um espírito comunicando, isso a Lamar tem comunicado aos irmãos, quem tem recebido, me esqueci agora o nome do espírito, ele tem manifestado nas sessões mediúnicas, Bastos, Alfredo Bastos, lembrei do nome. Esse espírito Alfredo Bastos tem manifestado na mediúnica, conversando, igual estamos conversando aqui e agora, dizendo que eu estou vivo, mais vivo do que vocês, porque eu não estou agrilhoado, eu não estou preso, eu não estou agrisolado nesse corpo que nos impede as manifestações físicas. Então eu quero que vocês me tratem como um vivo. Chega de nós, médiuns, seja ele aquele médio de sustentação ou aquele médio de comunicação física, chegar falando baixinho, conversando de uma certa forma assim, muito religiosamente, porque o espírito não morreu. Ele quer ser tratado como nós aqui estamos. Como nós aqui estamos. Muito bem. Para aí, a Sil está colocando no PVT aqui, eu não vi. Tem um questionamento, Pirilampa. Onde houver 2 ou mais pessoas em meu nome, ali estarei. Então eu pergunto, se eu estiver sozinho, em nome de Jesus, será ele estar comigo? Veja bem, agora mesmo nós falávamos, e posteriormente, se eu gostaria que esses questionamentos nós respondêssemos no final, o nome onde eu estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. Por que Jesus disse isso? Depreende-se que eu estar sozinho, eu não estarei? Onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome. Porque reunião, meus irmãos, não se fala em reunião de uma pessoa. Eu, espírito, irmão X, posso fazer uma prece naturalmente e Jesus me atenderá, como a providência divina atenderá pela mesma forma. Mas reunião fala-se, comenta-se e deduz que é de 2 ou mais pessoas. Por isso que Jesus diz, onde estiver reunidas 2 ou mais pessoas. Mas eu, perfeitamente, Pirilampa, estando em oração, eu, sozinho, a divina providência está ali. Tanto, você orando para um bom espírito como para um mal, você, sem dúvida alguma, é atendido. Seja bem-vindo às últimas pessoas que chegaram. Aqueles que não admitem nada fora do mundo da matéria, que não creem senão no mundo visível, que pensam que tudo morre com o corpo, que são os materialistas, em uma palavra, aqueles que qualificam de espíritos fortes, rejeitam a existência dos espíritos. Porque entendem essas pessoas que por si só e por eles, a verdade que nos mesmos internalizam é a verdade suprema. Eu tenho a minha verdade, você tem sua verdade e, acima de tudo, há uma verdade maior que a verdade divina. Mas eu, por egoísmo, por querer implementar a minha verdade, o meu egoísmo, aquilo que efetivamente eu acho que deve prevalecer, contesto a sua verdade. Mas, na verdade, a verdade absoluta, quem existe e quem a tem, só Deus. Um beijo a você também, o respeita. Meus irmãos, com isso não significa dizer que não precisa, devemos sim questionar, perguntar. A nossa sala é de estudos. Muito embora eu peço que a nossa amiga Sil, a nossa amiga Respeita e outros amigos que porventura eu passar despercebido, mas nós estamos dispostos e
vamos responder dentro da nossa limitação os questionamentos todos formulados. Por toda parte encontrareis prova da ignorância e da falta de observação séria dos fatos. Porque, na verdade, e quando Kardec assim coloca, é muito simples eu começar a questionar, eu começar a dizer, e como nós afirmamos de forma tosca, meter o pau no Espiritismo. Olha, o Espiritismo não é isso, o Espiritismo não é aquilo, o Espiritismo deixa de explicar, o Espiritismo em nome de magnetismo, em nome da parte fluídica, isso aí é alucinação de vocês. Nada existe. O que existe são falsas ideias e falsas coisas em vossas cabeças. As pessoas que assim dizem, que assim criticam, é porque não têm uma real avaliação, não digo real, não, uma mínima avaliação do que efetivamente é o Espiritismo. Kardec, na parte primeira desse livro, atendendo a um espírito chamado visitante, e quando ele diz esse espírito visitante, ele estava respondendo uma série de questionamentos formulados dentro daquelas 600 questões que ele tinha para responder, e por orientação mediúnica ele escreveu esse livro. Então uma pessoa disse, e de forma crítica ao mesmo, olha, senhor Kardec, deixa eu assistir uma de vossas reuniões, que a partir daí começarei a falar bem do Espiritismo. Por outra, estou escrevendo um livro, e se o senhor consentir que eu assista no máximo 2 reuniões, eu passarei a dizer benesses, coisas boas do Espiritismo. Donde Kardec obtemperou: meu caro, eu já estou estudando, eu estudei magnetismo 31 anos. Eu estou estudando o Espiritismo desde 1854, tem 2 anos. Agora que eu estou participando de reuniões mediúnicas, tenho extraordinária, inúmeras dúvidas. Você chegando aqui agora, falando que em 2 sessões você começaria a falar bem da nossa doutrina, isso é muita pretensão sua, meu amigo. É muita pretensão sua. E se você, ao escrever esse livro, quer falar alguma coisa má do Espiritismo, que fale. Muito embora isso, na verdade, é uma irresponsabilidade de vossa parte. Por quê? Falar de alguma coisa que você não conhece é, no mínimo, irresponsabilidade. E é verdade, né, meus irmãos? E é verdade. Você, para fazer uma crítica de uma obra, você tem que primeiro conhecê-la, tem que primeiro conhecer os parâmetros e os paradigmas que aquele autor está ali colocando. Se eu faço a crítica disso ou daquilo, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter conhecimento. E esse cidadão estava falando o quê? Pedindo tão somente a Kardec que deixasse-o ver, participar, assistir uma única sessão, para dali ter um efetivo juízo e falar. Kardec, num determinado momento, disse-lhe: o que estás me pedindo é a mesma coisa de, chegando para um determinado cientista com vários anos de estudo, chegar e dizer o seguinte: meu caro, deixa-me dar uma olhada nessa luneta, nesse telescópio, e eu visualizando essa estrela, esse cometa, após essa pequena visualização, eu falar o que efetivamente é. É muita pretensão, né, meus irmãos? Muita pretensão. Você, com 30, 45 segundos, ou no caso desse visitante, através de
de assistir uma única reunião, começar a filosofar, começar a falar relativamente à doutrina. E Kardec diz que para fazermos, e falou de uma forma bastante sensata, fazermos crítica não só ao Espiritismo, como relativamente a qualquer coisa da nossa vida ou daquilo que se nos apresenta, nós devemos ter uma visão geral. Nós devemos ter uma dimensão do que é aquilo. Se eu falar para o meu amigo Balk que aquilo que ele vai falar no dia 10 de outubro, relativamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não tem a devida proporção ou não tem o relativo conhecimento, eu estou sendo no mínimo insensato. Por quê? Porque eu ainda não ouvi ele falando, eu não sei o que ele vai falar, ele vai estudar, ele vai de uma certa forma inteirar os fatos para num segundo ou terceiro momento nos posicionar. Se eu aqui agora começo a criticar antes de vê-lo, de ouvi-lo, é no mínimo uma irresponsabilidade em última instância, assim eu afirmar. Mário coloca: lembro-me desse trecho, mas fiquei na dúvida, ou não lembro se essa pessoa, esse jornalista, acabou acreditando ou não em Kardec. Na verdade, o Mário, o fato de acreditar ou não, Kardec e as obras do mesmo teve uma proporção, por assim dizer, muito grande. Foi quando as pessoas não acreditou. Foi quando aquele bispo lá em Barcelona solicitou e autorizou que queimasse 300 obras. Kardec, por demais chateado e muito contrito, chegou através de uma mediunizada e perguntou ao espírito ali presente: vamos entrar juridicamente contra esse bispo, uma vez que ele queimou obras e nós pagávamos ou pagamos o imposto à época? E o espírito disse-lhe: pelo contrário, meu irmão, ele fez uma extraordinária coisa, divulgou o espiritismo mais do que muitos, né, estão aí fazendo. E agora, nesse exato momento, lembro-me de Jesus: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarás em meu templo. Então, muitas vezes eu estou orando, eu estou rezando, eu estou de uma certa forma dirigindo pensamento altruísta e bondoso ao Mestre Senhor, mas eu não sou um bom cristão, eu não sou um bom discípulo, né? Então, o fato de eu ter acreditado, lá na obra, aqui na obra, o que é o Espiritismo, assim não conclui. Mas para nós isso é irrelevante. É irrelevante. O certo é que Kardec, à época, deixou isso muito bem claro. E nós, meus irmãos, tem 3 tipos de espíritas. Existe aquele espírita extremamente cioso, vai nas casas espíritas, chega a ser assim, de uma certa forma, me esqueci o adjetivo agora, né, internaliza muito, fanático, eu lembrei-me, somos até fanáticos, né? Olha, tudo aquilo que está fora da doutrina é errado. Essa é a primeira eira ou leira de espiritista. Tem o segundo tipo de espírita, que são aqueles espíritas que, Eugênia, olha, você deve fazer isso. Eugênia, esse posicionamento que você está colocando, ou essa ou aquela coisa que tu estás fazendo, não é correto. É aquele espírita que tem tudo em termos de conselho para as outras pessoas, mas para ele mesmo nada. Então, eu tenho tudo para que outra pessoa faça, mas eu mesmo nada. E tem um terceiro tipo de espírita, que é efetivamente aquele espírita
que está para combater as suas más tendências, está procurando melhorar a cada dia, não é aquele perfeito, né? Esse é o verdadeiro espírita. Então, na verdade, meus irmãos, esse espírita que estava lá com Kardec, que diz que deixa-me ver, ou deixa-me tão somente assistir 1 ou 2 sessões, para que de um crítico eu passarei a ser um defensor. Ora, feliz não é aquele que precisa de ver para crer, mas aquele que crê antes de ver. Jesus assim disse aos seus discípulos. Que dizes, meus nobres e diletos discípulos, as pessoas a respeito de mim? Ora, meu Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que vós é João Batista, outros mais dizem que vós é um profeta. Tudo bem, Pedro, e tu, o que dissestes que eu sou? Vós sois o Filho do Pai, vivo. E aí Jesus disse, não foi vós que falou, mas o Espírito do meu Pai que assim o intuiu. Então, na verdade, feliz é aquele que acredita. Evidentemente que a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo não pede para a gente acreditar como dogma, acreditar por acreditar. Mas, se eu jogo essa panela aqui e essa panela cai no chão, nós acreditamos e sabemos que ela vai cair, por quê? Existe a lei da gravidade e ela é mais pesada do que o ar. Se eu soltar, naturalmente ela vai cair. E dentro da nossa doutrina, meus irmãos, não há milagre. Tudo há uma explicação lógica, racional e, de uma certa forma, explicado pela própria doutrina dos Espíritos. E, falando nessa explicação e relativa aos milagres de Jesus, todos os milagres foram devidamente explicados. Todos os milagres foram, pela sua parte fluídica, desde o andar sobre as águas, como o reviver de Lázaro, a ressurreição. Ressurreição é o espírito voltar no corpo, no próprio corpo. E a reencarnação é o espírito voltar em outro corpo, né? Mas como Lázaro não tinha morrido e Jesus, fluidicamente e na condição moral tal, ele percebeu que Lázaro não tinha morrido e disse, onde está enterrado, uma das irmãs diz, Senhor Jesus, Lázaro foi enterrado, mas ele já deve feder. Mas Jesus, percebendo o estado cataléptico e que Lázaro não tinha morrido, pediu para que ele saísse, removesse a pedra e ele saísse. Então todos os milagres, aliás, nem foi estado cataléptico, meus irmãos, porque qual é a diferença da letargia para a catalepsia? A letargia é morte aparente de algum órgão do próprio corpo, pode inclusive feder-se. E a letargia é a morte aparente de todo o corpo. Pode um coração normal num homem, uma faixa de 85 a 92 batidas por minuto. A mulher é mais lenta, né? Parece que é 85. No processo letárgico, a pessoa estando em letargia, o coração pulsiona, bate para elevar sangue aos diversos órgãos do corpo em torno de 16, 17. Em outras palavras, dá uma pequena aparência de morte realmente, porque você não percebe a respiração, por ser muito lenta. Há uma dilação da própria íris, dos próprios olhos, né? Há uma dilação das pupilas, né? Uma dilatação, e dá-se uma aparência de própria morte. Devia estar fedendo por falta de banho, né, o Mário? Também. E até porque naquela época tomava muito pouco banho. Mas nesse aspecto, a catalepsia, por deixar de jogar sangue, por exemplo, em um determinado órgão,
numa perna, num braço, aquela parte semi-morta apodrece, e por apodrecer começa a feder-se, né? Isso é normal, isso é normal. Com efeito, diz Kardec, o Espiritismo está fundado sobre a existência dos espíritos. Mas os espíritos, não sendo outros, né? Que não as almas dos homens, então podemos afirmar, desde que há homem, há almas e por conseguinte há espíritos, né? O Espiritismo não o descobriu e nem inventou. E aliás, por falar em espírito, na parte introdutória, na introdução do Livro dos Espíritos, quem denominou o nome espírito foi os próprios espíritos. Quando Kardec, arguindo a outros médios, quem está aí? Somos nós, somos espíritos. Quem são vocês? Nada mais do que vocês quando aí estávamos encarnados. A palavra espiritismo, médium, a palavra mediunismo, perispírito, são palavras neologistas, é um neologismo, criada por Kardec a partir de 1857. Mas a palavra espiritismo foi... Espiritismo não, a palavra espírito, foi o próprio espírito que disseram nas suas comunicações. E relativamente às várias bíblias que tem, né, meus irmãos? E vocês verem, não que eu esteja falando mal de Bíblia, a Bíblia é um repositório, não só um repositório, é um direcionamento moral altamente benéfico. Se ali fizermos, boas pessoas e virtuosas pessoas seremos. Mas no próprio Deuteronômio 18 ou 19, eu certa vez estava lendo, e alguém pode até colocar na área de texto, uma determinada passagem que ali diz: as pessoas que evocar, nem mortos não são, evocar os médios, evocar as pessoas espíritas, o espiritismo, pessoas que evocar o espiritismo ou pessoas que evocar médios, ora gente, falando como se fosse um dos profetas nascido há 2.400 anos antes de Cristo, se a palavra médio e espiritismo foi criada em 1857, isso aí é no mínimo uma irresponsabilidade, porque na verdade evocar mortos, o próprio espiritismo, ele de uma certa forma condena, e nós não devemos evocar morto como na época de Moisés estava evocando, não só evocando, e vários médios ali ganhando dinheiro. Mas então veja que descompasso. Tu não é Mário de armário, não, Jesus. O que é moderno é a explicação lógica dos fatos, diz Kardec, e o conhecimento mais completo da natureza dos espíritos. A própria doutrina dos espíritos, meus irmãos, ensina hoje que, e na verdade ela nada tem de novo, nada é nova, tudo que existe os antigos egípcios, as antigas doutrinas e filosofia professavam. Reencarnação fala-se há muito tempo. Reencarnação fala-se há muito tempo. Os filósofos na Índia, no Egito, aqueles filósofos da Grécia Antiga falavam. Sócrates e posteriormente o seu discípulo Platão, Sócrates foi obrigado a tomar cicuta, por quê? Porque ele disse que dentro de nós existia uma alma, e essa alma não morria com o corpo. Tanto é que Críton chegou na cela de Sócrates e disse: mestre, amanhã vão lhe cortar a cabeça, vão lhe executar, vão dar-lhe um veneno, vai ministrar a cicuta. Naquela época não tinha injeção, o cidadão tinha que tomar o chá. Ele disse: para aí, Críton,
não entendeste nada. Você falando que eu vou morrer? Pode sim, esse corpo. E pegou na parte do seu braço que estava flácida, porque Sócrates morreu até com uma certa idade. Eu digo certa idade porquanto à época, 35, 40 anos, as pessoas que morriam com essa idade era velho, mas Sócrates morreu, parece-me que alguma coisa superior a 70 anos. Então, Crito, nada você entendeu. Quem vai morrer é esse corpo. Mas a alma, o espírito, aquilo que vivifica, aquilo que não morre com o corpo propriamente dito, há de ser perene, há de transcender. E há 2 dias atrás, e Sócrates não saiu, Sócrates morreu nos braços de Alcebíades, tendo ao lado Xantipa. E falar em Alcebíades, né? Aí você está falando, mas para aí, você está dizendo então, irmão X, que Sócrates era um homossexual? Poderia até ser, mas naquela época era uma coisa natural. Ele morreu nos braços de Alcebíades, Xantipa, a sua esposa, ao lado. Então naquela época era normal, passou-se um tempo, não era normal, e hoje está naturalmente quase sendo uma coisa normal, né? Ai de você falar dito dessas minorias, do homossexualismo, do índio ou de qualquer coisa. Então hoje a própria sociedade já nos impinge a achar isso de uma normalidade, né? Dentro de uma normalidade. Pois bem, e de uma certa forma, concluindo, o Espiritismo, ele abranda a amargura, o desgosto da vida, meus irmãos. Ele acalma os desesperos, ele dissipa a agitação da alma, dos espíritos, combate a incerteza, né? Aminora o terror ou os terrores do futuro, detém os pensamentos, no caso do materialismo, de abreviar a vida através do suicídio. Por isso, torna felizes as pessoas que o professam. Torna feliz por quê? Porque além de ser consoladora, essa doutrina explica de forma racional, de forma cristalina e bastante límpida, de onde eu vi, o que é que estou fazendo e para onde eu vou. Explica de forma racional o que e por que aqui estamos 25 pessoas. Diz de forma categórica a razão da dor, do sofrimento, o porquê dá tudo certo para uns, o porquê não dá para outro, a razão das mortes extemporâneas, o porquê de uma pessoa que nasce com um cérebro privilegiado e outras que nascem de uma certa forma, sem poder inclusive pensar de forma acelerada, né? Uma pessoa que tem problemas de sinapse nervosa. Explica inclusive, meus irmãos e admiradores da doutrina dos espíritos, o porquê nesse momento e aqui agora estamos 25 pessoas. Porque a nossa doutrina diz que aquele que mais sabe, melhor decide. Está a nossa doutrina sentada em 2 pilares, sobretudo. Disse o Espírito Verdade, que no meu entender e de vários outros do movimento da doutrina espírita, o Espírito Verdade constituído por uma pleiade de espírito, que a nossa doutrina constitui em 2 pilares. O pilar do saber, da instrução e da caridade, né? Então, amai-vos e do amor, amai-vos uns aos outros. É o primeiro pilar, é a primeira parte. Instruí-vos. E estamos aqui agora fazendo o quê? Instruindo. Porque já disse Jesus que, e não só Jesus, a própria ciência, a própria coerência, a própria sensatez, nos diz que aquele que mais sabe, melhor decide. E nós estamos aqui e agora jogando para dentro de nós, colocando para dentro de si
e de cada um saberes para podermos melhor implementar o nosso livre-arbítrio. Meus irmãos, dentro disso, muita luz, muita paz, e estaremos dispostos, e como nossa sala, nós ainda temos 7 a 8 minutos, responder a algum questionamento. Mário coloca, ciência e moral, também poderia ser, não? Com certeza, Mário, com certeza. O Espiritismo, ele é ciência no que refere-se a você estudar a comunicação espiritual, a comunicação dos espíritos desse dito mundo espiritual com o mundo corpóreo. Quando nós estudamos essa especificidade, esse desdobramento, estamos estudando ciência. É dito filosofia quando nós inquirimos, nós perquirimos, nós indagamos o que fazemos, para onde vamos, o que seremos, o porquê disso tudo. Aí é filosofia. A filosofia é o perquirir, é o perscrutar, é você questionar. E a junção da filosofia com a ciência decorre um processo moral do bem proceder, que aqui no Oriente, ou melhor, no Ocidente, nós chamamos de religião. Mas Kardec, na conclusão, parte final do Livro dos Espíritos, conclusão número 5, ele diz que o Espiritismo foi fundado e sua base é a religião. Então, não tem por onde as coisas dar errado, porque tem Deus em sua substância, em sua base. Meus irmãos, algum questionamento? Seja bem-vindo às pessoas que ultimamente chegaram aí. Beatriz Costa, Patrícia, Beth, Wagner foi, Meirinha, Carolina e Marli. Irmão X, Elcio, qualquer espírito pode ser evocado, de qualquer natureza ou elevação espiritual, desde o primitivo até os anjos. No entanto, podes firmar nesta ideia de que eles podem atender ou não os chamados por várias circunstâncias. Olha o que o Elcio coloca. Em outras palavras, devemos ou podemos evocar os espíritos? Elcio coloca. Sim, meus irmãos. Não existe espiritismo sem espírito. Muito embora dentro do movimento espírita há algum centro, a associação espírita, que querem praticá-lo sem essa evocação, ou seja, sem a intermediação dos espíritos. Você pode evocar qualquer espírito e deve fazê-lo. Ah, não, mas eu devo fazer só dentro de uma sessão mediúnica ou dentro do centro porque tem pessoas preparadas. Não, em absoluto, você pode evocar. E evocar mais ou menos dentro desse viés, dentro desse jargão, dentro dessa estirpe. Meu Senhor e bom Deus, meu Espírito protetor, faça com que, nesse momento, que venha esse espírito X ou Y, ou aquele espírito familiar, e que faça de minha mente ou de minha consciência, tome a minha consciência e através do mesmo, faça com que eu psicografe, com que eu escrevo em termos de psicofonia, com que eu falo, ou mesmo em termos de um médium intuitivo que transmite ou transmita essa ou aquela ideia. Você pode fazer isso. Ele virá. Veja bem, o caso do espírito atender tem 3 condições básicas. Primeira condição, o espírito estar na condição de atender aquele seu pedido. Primeira condição, ele ter condição para tal. Segunda, ele querer atender. Porque para ele atender uma solicitação, um pedido seu, um pedido do irmão X para essa ou aquela comunicação, ele vai novamente adentrar ou estar muito próximo à matéria e voltar novamente à matéria doído. Então ele tem que querer voltar à matéria. E terceiro, será que ele tem condição? Ele está autorizado pela divina providência a fazê-lo? Primeiro,
saber, você evocou, ele saber lhe atender. Segundo, ele querer. E terceiro, ele ter condição. E veja bem, nesse aspecto aqui, faço minhas as palavras de Chico quando na vida corpórea. Segundo Emmanuel, o telefone toca de lá para cá. E muitas vezes você evoca e não é atendido. E por falar nisso, meus irmãos, eu frequento um centro, eu sou trabalhador de um centro onde são poucos centros no país que tem, das 19h30 às 19h tem uma médium psicografando. E você faz a solicitação, lá eu tenho mais de 3 anos e meio, então somente uma vez, meu pai, através da médium, psicografou uma mensagem, né? Tem uma mensagem psicografada. Aí você fala, irmão X, mas houve, dentro da psicografia pela médium lá, houve alguma particularidade que efetivamente você identificasse que é realmente o seu pai? Coisas específicas não, mas não precisa, né, meus irmãos? Kardec muito bem respondeu esse questionamento no Livro dos Espíritos, quando ele fez o seguinte questionamento à espiritualidade. Como sabemos que esta comunicação é do espírito tal ou de um bom espírito? E a espiritualidade respondeu de forma direta ao mesmo: não preocupeis com a forma, não preocupeis com o que está dito na mensagem, mas com o fundo. Então a gente não preocupa. E até porque tem mais de 58 anos que minha mãe faleceu, morreu, né? Desencarnou, e meu pai mais de 50. Então, se eu evoluí durante essa meia década, imagina eles na condição de espírito. Eu não posso querer que venha uma comunicação ipsis litteris, que efetivamente em vida eles falávamos. Meirinha disse, mas se for um espírito inferior que se apresenta como sendo um parente, justamente, né, pode isso ocorrer. Porque, Meirinha, porque somos influenciados mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem, ou somos nós que vos dirigimos, disse a espiritualidade. Você pode, por exemplo, solicitar um parente, solicitar a comunicação de um parente, de São Luís, de Nossa Senhora de Fátima, um santo de sua devoção, o anjo protetor, mas em nome deste vir outro. Está contemplado nessa resposta de Kardec. Vedes o que dimana a comunicação, o que exemplifica o que ali é dito. Não titubeie, não preocupe, né, relativamente à forma, mas o fundo. É como a noite e o dia. Que hora que fica de noite? Às 6h45, ou 15 para 19, ou 19h15, não importa, não tem uma linha estanque. Agora é dia, agora é noite. Então você não sabe. Mas o importante é que, quando você afirma, agora é dia, e aqui no meu local está vindo um sol, agora é dia. E se for noite também você fala, o importante é o fundo, né? O importante é o fundo. Meus irmãos, muita luz, muita paz. A gente agradece a participação da espiritualidade aqui presente dos dois planos. No caso relatado, no caso do relato bíblico, Saul conversando com o falecido profeta Samuel. Exatamente, né, Leonardo? Então um beijo em vossos corações. Eu vou passar agora para nossa amiga Sil Camargo para fazer o fechamento. Um beijo em vossos corações. Sintam-se abraçados e um amplexo, diria, de várias voltas. Eu vos amo. Tudo de bom, meus irmãos e amigos. Voltarei então somente para pôr uma música. Obrigada, Décio, pelo ótimo estudo. Agradeço também a presença de todos.
E antes da prece final, queria fazer um convite para os estudos de logo mais. Às 16 horas teremos a sala Vitrine Espírita. Às 20h50 teremos a sala Vivendo o Espiritismo. E às 22 horas teremos a sala do monge, Luz na Senda. Então, são ótimos estudos. Sejam todos convidados, participem, porque é muito importante a gente estar junto estudando. Então, agradeço a presença de todos, da espiritualidade amiga também presente, que está aqui o tempo todo estudando conosco. Que tenhamos um final de sexta-feira de muita paz, de muita luz. Na quarta-feira estaremos aqui novamente nessa sala, quartas e sexta às 15h30. Então, convido a nossa amiga fraterna para fazer a nossa prece de encerramento. E logo em seguida, nosso amigo Décio fecha a sala para nós com uma música. Então, um beijo no coração de todos e muito obrigado pela presença. Passando, fraterna. Estou sendo ouvida? Tudo bem desse lado aí? Tudo certinho? Tudo na boa? Muito obrigada, meu irmão X, mais uma vez, pelo seu estudo, pelas suas pesquisas, por tudo aquilo que você passa para nós. Mas eu ainda devo dizer que ainda tem aqui uma coisa que me inculca, é a palavra incorporação. O que eu estudei é que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E também estudei, quando eu fiz a parte de mediunidade no centro, que podemos nos afastar espiritualmente e dar passagem para que outro espírito ocupe esse corpo para fazer o que tiver que fazer. Tá certo ou errado? Escreve aí para mim, por favor. Se quiser responder, beleza. Oi, irmão X. Obrigada. Porque são coisas que às vezes eu fico aqui meio encrencada, né? Porque a gente estuda uma coisa, depois vem outra, e a gente fica assim meio que... Eu tô calma, Xará. Sem problema, tô calma, ok? Muito bem. Então, para nós fecharmos essa tarde de hoje com esse nosso aprendizado, que à medida que nós vamos ouvindo o que é dito aqui, na minha visão, nós vamos tendo maior oportunidade de crescer e atrair para nós coisas boas, pois temos o costume de viver o nosso dia a dia de uma maneira automática, dormindo e acordando feito robôs. Em geral, em nossas casas, no final do dia, quando chegamos cansados e estressados, jogamos nossas roupas para o lado, sapatos para o outro, sentamos no sofá com o controle remoto em punho e pronto, ligamos a TV. E nos desligamos literalmente do mundo à nossa volta. Hoje em dia tem até o iPad, iPod, tudo que tem de i, né? Para que as pessoas fiquem presas. Eu vejo gente almoçando o tempo todo, clicando aqueles celulares. É impressionante. Acho que a televisão é o melhor e mais barato meio de lazer existente no planeta. Atinge a todos nós, sem distinção e preconceito. Só que tem o poder mágico de desligar o ser humano, levando a uma hipnose por horas a fio. Pude notar que esse efeito atinge não só adultos, mas também as crianças, principalmente com os super-heróis e a combater todo tipo de vilão. Fico imaginando se os grandes líderes da humanidade,
os grandes formadores de opinião, os músicos eruditos, vivessem o aqui e agora, na era da telinha, será que teriam realizado todas as obras que realizaram? O ponto é o seguinte: a grande sacada, o grande salto da humanidade sempre foi conquistado através de motivos. Nunca houve nada que mudasse a humanidade de uma maneira reativa. Os grandes líderes foram sempre proativos. Precisamos acordar, desligar a televisão e ligar o ser humano. Não percebemos, mas estamos sendo entorpecidos pelos narcotraficantes da falsa moral. Necessitamos urgentemente de movimento, de ser proativos com a vida. Cadê a conversa em torno da mesa com a família? Onde está? E com os amigos? Se não for aqui a internet, nada feito. Repito, não sou moralista, não. Até repudio quem o seja. Mas ninguém está nem aí com ninguém. A verdade é bem essa. Eu que passo muito tempo em lugares distantes, andando de um lugar para o outro, eu vejo que as pessoas param e ficam digitando o seu celular aonde estiverem. E quando não, estão caminhando, olhando para o computadorzinho que está na mão. Eu tenho às vezes que me desviar para não bater na pessoa. Portanto, por conseguinte, só existe interesse em torno de algo que beneficie, que somem, mas nada sobre o que possa ser compartilhado. Enquanto isso, o mal está aí, propagando mais e mais seus valores. A sua operação não para nunca. Sempre que paramos para ouvir o discurso de um político, alimentamos as trevas. Creia, ele não irá mudar a sua vida. E estou dizendo isso em tempo, porque já vamos chegando aí. Preste atenção em quem vocês vão votar. Isso também acontece quando nos omitimos diante de algo injusto. Fraquejamos contra alguém. Pensamos mal de alguém. Todo desejo ou movimento negativo alimenta o mal. Como isso entra em nossa mente? Através do veículo televisivo, do computadorzinho de mão, por meio de nossas reatividades, deixamos nossos filhos serem entorpecidos. Estou falando de ir até as pessoas, de conviver mais com elas, cara a cara, olho a olho. O que vamos fazer ou dizer cabe a cada um de nós. Precisamos, acima de tudo, ser irmãs e atrairmos coisas boas da vida. Benfeitores do mundo, unam-se, pois os maus feitores já estão mancomunados. Gente, vamos pensar nisso, porque o irmão X começou dizendo que devemos nos relacionar mais. Na verdade, estamos nos relacionando pessoa a pessoa. Conforme ele disse aí, conforme nós tratamos o outro, nós seremos tratados. Se nós tratamos o outro com afeto, seremos recebidos com afeto. E isso é uma verdade. Mas as pessoas estão tão alheias. Estamos todos alienados no final da conversa. Eu recebo pessoas em meu consultório, mulheres, reclamando dos maridos que ficam todo o tempo presos ao computador, de mão, e nem conversam com elas. Isso está acontecendo. É uma pena isso, sabe? Porque imagine o que vai ser amanhã. Nós não estamos nos dando, então não receberemos, tá certo? Tá certo assim? Preste atenção a isso, por favor, gente. Isso é de uma importância vital. Nós somos todos irmãos, gente. Somos todos filhos de Deus.
Então, se nós estamos aqui, não é de graça, não é para pegar em computador, não é para ficar preso em televisão, é para nos unirmos, é para estar um com o outro. Vai que o outro está precisando de uma palavra, mas nós não estamos nem aí para o outro. Não é não? É uma pena isso. Morro de pena. Porque, afinal de contas, eu me comunico demais, né? Afinal de contas, é minha profissão. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que todos fizessem isso, que todos se comunicassem. Seja ele mais pobre, seja ele preto, branco, mais rico, lá seja quem for, não importa, somos todos irmãos. Essas coisas que estão aqui agora é passageira. Quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, tudo isso é passageiro. Tudo isso acaba. Certo? O que vai ficar é o espírito. Tá certo? Beijinhos para vocês. Pensem bastante no que eu disse, por favor. Né? E vamos ver se a gente consegue mudar alguma coisa nesse mundo que está caótico. Beijo a todos. Muita luz e paz, muito obrigado, minha irmã. Que a doce e divina paz do Mestre Jesus nos envolva durante essa semana, durante o dia de hoje, durante a semana, né? E aqueles que colocaram a água para fluidificar, beba-o com fé. E se não colocou, não tem problema. Você pega a água no filtro, você pega a água na geladeira, e eleva os pensamentos por 5 segundos e tome a água, porque com certeza a espiritualidade aqui presente, e vocês sabem que espírito não tem distância, move-se tão rápido quanto o pensamento, que é a velocidade superior à da luz, e a velocidade superior à da luz não tem nem espaço nem tempo. Então o momento que você pegar é o momento, e haverá uma quebra molecular da constituição física da água, e tu serás beneficiado, ou serás beneficiado conforme o vosso merecimento e a necessidade. Pode fazer isso. Muita luz e muita paz. Meus irmãos, eu vou colocar uma música. Eu quero comunicar que mais tarde, né, na sala da nossa amiga Beth, à noite na sala da Miriam, do monge, temos uma série de estudos. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Um beijo em vossos corações. Eu vou colocar a música aqui. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência, com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra.